são os estatutos e juízos. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of that great and dreadful day of the Lord. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Amen. Here's the Old Testament closing out like that, and here's the New Testament closing out with the very same thing. Amém. Aqui está o Velho Testamento encerrando dessa forma, e aqui está o Novo Testamento encerrando com a mesmíssima coisa. How you going to keep it away? Como você pode evitar isso? Then, look. Não pode. Amém. Deus abençoe, irmãos. São Mateus capítulo 17, versículo 11. E Jesus, respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Grande Criador, rogamos que o Senhor fale conosco, como sempre. Precisamos de ouvir sua voz, independente da capacidade humana. Queremos ouvir o que o Senhor fala, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O profeta deste dia. Muito bem, pelo título parece não ter grande coisa, né? Todo mundo conhece o profeta desse dia. Mas eu creio que isto pesará mais um pouco na balança. Quem é o profeta da hora? Quem é o profeta desse dia? Falando dos dias do irmão Branham e também falando de hoje, de nossos dias. Quem é o profeta deste dia? Quero fazer aqui uma base, um alicerce, porque irmão Branham é quem diz quem é o profeta deste dia. 155 os ungidos dos últimos dias, tradução de Goiânia. O Espírito Santo é o profeta
desta hora. Amém? Mas o Espírito Santo não trabalha sem corpo. Então o Espírito Santo é o profeta desta hora. Logo você diz, mas até isso, não vamos aprofundar muito não, porque já é profundo. O Espírito Santo, se você tomar assim superficial, você não percebe. Mas se você tomar com aquele Espírito da revelação, que é o Espírito Santo, é o profeta desse dia. Mas quem estava como profeta, como homem, porque o Espírito Santo não pode trabalhar sem homem, ele precisa de um corpo para trabalhar. Quem era o corpo do Espírito Santo? Como chamava o corpo do Espírito Santo? Bem alto. Como chamava o corpo do Espírito Santo? Será que o povo entendeu lá fora? Eles disseram aqui que é brana, certo? O Espírito Santo é o profeta desta hora. Mas e o corpo? Ele falava o Espírito Santo, mas e o corpo? Nós vamos chegar a ficar mais apertado ainda. O Espírito Santo é o profeta desta hora, aqui, vindicando sua palavra, provando-a. O Espírito Santo era o profeta da hora de Moisés. O Espírito Santo era o profeta da hora de Micaías. O Espírito Santo, quem escreveu a palavra, vem e confirma a palavra. Agora que se passou no tempo de Micaías, Acabe foi morto e os cães lamberam seu sangue, de acordo com a palavra de Deus. 157, os ungidos dos últimos dias. Todos vocês, falsos mestres, assim diz o Senhor, algum dia vocês cegarão o que estão semeando, vocês cegos, guias dos cegos. Eu não estou enfurecido, somente lhes estou dizendo a verdade. Tem hora que diz, você está com raiva, pregador? Está enfurecido? Não, eu só estou te dizendo a verdade. Já estou falando aqui devagarzinho, porque se for mais para frente, eu fico mais quente, então você pensa que eu estou nervoso. Eu estou falando aqui mansinho para você ver o que é. Aí o irmão Brana vem e diz, e eu não o haveria dito se não fosse o que o Espírito Santo ali, naquele quarto, me dissesse que o fizesse dessa maneira. O profeta da hora é o Espírito Santo. Ele mandou eu falar. Eu sou o corpo, eu sou o veículo pelo qual agora o Espírito Santo está falando, dizia Brana. Eu estou falando, você está achando que é pesado demais? Cegos, guias de cegos, mas foi o Espírito Santo, o profeta desta hora, que disse ali naquele quartinho, para eu dizer para vocês estas palavras. Não estou enfurecido, não. Tem havido ocasião, quando lhes tenho dito alguma coisa errada, que Deus não o tenha provado ser a verdade? Despertem, meus irmãos, antes que seja demasiadamente tarde, 6 meses para morrer. Atenta para um grito desse, ele não sabia que ele ia partir dentro de 6 meses. Estava, despertem, meus irmãos, antes que seja demasiadamente tarde. Mas deixe-me dizer isto, como pode um espinho despertar e ser outra coisa quando foi predestinado a isso? Ele diz, desperta espinho, mas ele é espinho, não tem jeito de despertar. Ele foi predestinado para ser espinho. Como pode os escolhidos fazerem outra coisa a mais do que vê-lo? Tem hora que você não sabe o que fazer. Não tem jeito, eu já estou enxergando tudo. Eu estou vendo, Brana está falando, Brana está escrevendo uma carta, mas queria falar palavras mais profundas para a esposa, mas não falava, e ele dizia, não, quando ela lê, ela sabe o que eu queria dizer nas entrelinhas. Isso daqui é a mensagem de hoje também.
Tem hora que eu não falo tudo, Brana não falou tudo. E eu também hoje ainda não consigo falar tudo. Mas você que tem o Espírito de Deus, você que é um escolhido, você lê as entrelinhas, você lê aquilo que eu não pude falar, que eu não consegui. Você captou aquilo, não foi interpretação sua. É que o mesmo Deus está aí falando com você também. Amém. Porque são os escolhidos para vê-lo. Se não for escolhido, não vai adiantar. Tem hora que a gente quer fazer as pessoas ver, mas elas não são escolhidas para ver. Então elas não vão ver. O Espírito Santo é o profeta da hora. Se o Espírito Santo é o profeta da hora, nós já soubemos qual o corpo que o Espírito Santo usou. Então sabemos até o nome do Espírito Santo quando ele estava na terra no século 20. Porque o profeta da hora era o Espírito Santo. E o Espírito Santo estava em Brana. Vão tomando isso daí que vai ficando mais profundo. Tem hora que eu não quero falar tudo. Deixar um pouquinho para depois. Vamos aqui ao parágrafo bastante conhecido. Só para vocês verem, a hora que eu chegar no outro parágrafo aqui mais pesado. Então eu quero deixar isso. Ele diz assim, 236, provando sua palavra, que vocês estão cansados de escutar. Naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a cabeça e unir o casamento da noiva. O chamado noivo virá diretamente através disto, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. Nós temos que mostrar a coisa clara. O Filho do Homem, ele desceu do céu para unir nós com a palavra. Amém? E o Filho do Homem é quem? O Filho do Homem é quem? Vocês não estão falando o que é. O Filho do Homem é Jesus Cristo. É isso que eu quero que vocês cheguem lá. Para vocês verem agora Jesus Cristo, o Filho do Homem na terra. Quando ele está na terra, quem ele é? Brana, aí é diferente. Mas quem é o Filho do Homem? É Jesus Cristo. Muito bem, mas ele está dizendo aqui, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana, quem é o Filho do Homem? É Jesus Cristo. Mas ele já desceu e veio em carne humana. Então não pode ser Jesus Cristo outra vez. Quando o Filho do Homem, Jesus Cristo, descer e vier em carne humana, ele é o profeta deste dia. Quem? O Senhor Jesus Cristo. Mas nós lemos o profeta do dia é o Espírito Santo. Aí você vai ver que é o mesmo. Agora, o profeta do dia, o Filho do Homem, que desceu do céu em carne humana para unir nós dois, nós, a esposa e a palavra que é Cristo. O Filho do Homem teve que descer do céu. Quando ele desceu do céu, ele tinha saído do trono de intercessão. Ele não era mais mediador, porque ele tinha descido do céu. Ele saiu do posto de intercessão para poder realizar outro ofício de mais uma manifestação dos últimos dias, agora não entre judeus, mas entre os gentios. E ele desceu do céu em carne humana para vir unir os dois. A igreja tem que ser a palavra, ele é a palavra, e os dois se unem. Amém? O homem e a mulher têm que ser dois carnal. Se eles não forem dois carnais, não pode se unir. Alguém diz, pronto, eu pensei que você queria que eles unissem como espiritual. Não, espiritual é diferente. Estou dizendo que ele é homem e mulher. Eles são dois carnais. Estou falando de pessoa. Tem que ser homem e mulher, tem que ser carne. Ele não pode ser um anjo e ela ser uma mulher. Ela não pode também ser outra coisa, tem que ser uma mulher. E ele tem que ser um homem, para poder os dois se unir. E para a igreja unir com Cristo, ela tem que ser a palavra, porque ele é a palavra. Ela não pode unir com ele. A questão
de muitos ministérios não unir com Cristo é porque esses ministérios não são a palavra. Porque para unir com Cristo tem que ser a palavra, porque Ele é a palavra. Agora, Ele é a palavra. Que palavra Ele é? No tempo da salvação, Ele era Isaías 7,14, 9,6, 53 de Isaías. Mas agora, no tempo da revelação, Ele é a palavra. Mas Ele é Malaquias, Ele é Apocalipse 10,7. Ele é a palavra. Ei, glória! Ele é a palavra para unir os dois. Se você não for a palavra, você não entende a palavra. Quem pode entender a Deus se não tiver o mesmo Espírito de Deus, de São Paulo, que o Espírito do homem entende as coisas do homem, mas o Espírito de Deus escruta as coisas de Deus, vai lá no profundo e sabe o que é as coisas de Deus. Então, para você casar com Ele, você tem que ser a palavra, e a palavra que casou com Ele é a palavra de Malaquias 4. A palavra que casou com Ele é a palavra de Apocalipse 10. Se você não for essa palavra, você não casa, porque Deus é essa palavra. Você sabe que Jesus Cristo é a palavra, falando de uma palavra total, de Gênesis a Apocalipse, mas em cada tempo da Bíblia, Ele se manifestou sendo uma porção da palavra que cumpre naquele dia. Então Ele manifestou nesse século 20, como a palavra de Malaquias 4, 5 e 6, a palavra de Zacarias 14, 6 e 7, e aí por diante. Como nós lemos aqui Mateus 17, 11, era a palavra. E se você quiser casar com Ele, você tem que ser a mesma palavra. Se você não for a palavra, se você é uma denominação, se você é um intérprete da palavra, você não casa com a palavra. Você tem que ser a palavra. Deus não casa com outra coisa. Um homem não pode casar com cachorra. Um homem não pode casar com vaca. O homem tem que casar com mulher. Deus não pode casar com denominação. É como cachorra, é como vaca. Deus só casa com a palavra, porque Ele é a palavra. Aleluia! Aleluia! Quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. Gente, já aconteceu. O Filho do Homem desceu do céu, veio em carne humana, chamado William Branham, e uniu eu e a palavra, porque eu sou a palavra e Ele é a palavra. Se você não é a palavra, você não une com Branham, porque Deus é Branham. Aí eu não quero saber nada de Branham. Deus é Branham. Você diz, não, eu quero é Jesus, eu quero unir com Jesus. Jesus é Branham. Você quer unir é com uma denominação, com um sistema. Deus já desceu do céu. Não estou falando mais de um Deus misterioso que ficou atrás do véu. Estou falando de um Deus que se encarnou outra vez. Estou falando de um Deus em carne, novamente, no século XX. E Ele está em carne, em mim e em você nesta noite. O mesmo Deus, a mesma palavra. Estamos aqui cumprindo o restante de Apocalipse 10. William Branham cumpriu de 1 a 7, mas nós estamos terminando o capítulo de 8 a 11. Aleluia. Amém. Isto é bom demais. Agora escuta. A igreja tem que ser a palavra. Ela é uma denominação, ela é uma intérprete da palavra, ele não casa com ela. É como ser uma vaca, como ser uma cachorra. Que o homem não pode casar, o homem tem que casar com mulher. O homem não casa com homem, o homem casa com mulher. O primeiro casamento que Deus fez não foi Adão com homem, não, foi Adão com mulher. A igreja é feminino,
Deus está casando com a igreja, e nós somos milhares de membros, formando um corpo de Cristo, o qual estamos unidos com a palavra, mas é a palavra do dia. Você tem que estar casada com Malaquias 4, você tem que estar casada com Apocalipse 10. É por isso que irmão Branham pregou a festa das trombetas 101 e diz que o esposo é a palavra revelada. Você diz, você quer dizer que o esposo é Branham? Estou dizendo, é a palavra revelada. Só que a palavra revelada estava revelada em Branham. Fora de Branham, a palavra não era revelada. A palavra era misteriosa, mas em Branham a palavra era revelada. Nós estamos no tempo que quem tem que cair vai cair mais. Nós estamos dando mais um chacoalhão na árvore. Aleluia. Tem uns frutos aí que estão maduros, tão maduro que já está quase perdendo. Dá um chacoalhão, fala em novo nome. Eles caem, você nunca mais vê eles. E nem aproveita, tu podre. Irmão e irmã podre. Fruto, é fruto sim, mas podre. Não aguenta o chacoalhão. E esta é a hora tremenda, porque quando o fruto está maduro, qualquer chacoalhão, o fruto cai. Qualquer ventinho, o fruto cai. Mas esse fruto, ele só vai ser colhido, levado para a glória. Ele não cai da palavra, porque ele é a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Para isso ser feito, meu Deus, a igreja tem que ser a palavra, ele é a palavra e os dois se unem. Para isso ser feito, será necessária a manifestação da revelação do Filho do Homem, não clérigo. Eu não sei, você está vendo o que eu quero dizer? Irmão Branham chega a um ponto, você está vendo o que eu quero dizer? Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós e tornará a sua palavra tão real que unirá ele como sendo um. Unirá essa igreja com ele como sendo um. Agora, vamos voltar aqui, é bom bater nisso, que as pessoas têm que saber do certinho. Quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo. Para qualquer um que você for pregar a mensagem, sabe disso, mais do que você. Se você falar para eles que Filho do Homem é William Branham, diz, não, é Jesus Cristo. Sim, é Jesus Cristo. Filho do Homem é Jesus Cristo. Muito bem. Que descerá em carne. Agora quem é? Que descerá em carne entre nós. Agora quem é? Olha, Jesus Cristo. Então, e a carne, como é que chamava? Branham. É Jesus Cristo que descerá em carne entre nós. E tornará a sua palavra tão real. Meu Deus. Eu já li vários livros. Eu já li Ernesto Nini. Eu já li Oswald Smith, que para mim, no tempo que eu lia livros, era dos melhores escritores. Oswald Smith, o irmão Branham leu de Uriah Smith, eu li de Oswald Smith, sobre as 70 semanas de Daniel. Nunca a coisa desceu. Mas um dia eu peguei um livrinho de Branham, até hoje não parei de ler. Não tem como esclarecer uma coisa mais clara do que Branham esclareceu, porque já está escrito que ele faria isto aqui. Ele ia fazer a palavra tão clara. Amém? Não é um clérigo que ia fazer isso, não é um sacerdote, não é um pastor, não é uma denominação. Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós e tornará a sua palavra tão real. Para mim, depois que eu li essas mensagens do profeta, esta palavra se tornou tão real, que ele diz que unirá a igreja e ele como sendo um. Você e Cristo. Agora, Cristo é a palavra. Você chega aqui e diz, Jesus, eu creio na palavra do Calvário. Ele diz, você está muito atrás. Eu já fui a palavra das 7 eras. Você ainda está no Calvário ainda? Agora eu fui a palavra encarnada de Malaquias 4 e você não viu? Eu fui a palavra, foi eu quem desci.
Sabe quem pregou nos púlpitos de Jeffersonville? Fui eu, Jesus Cristo. Aí eu não te falei que esse pastor, ele crê errado? É a irmã Brana que está falando aqui, ou é outro? Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós e tornará sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como sendo um, a noiva. Se você rejeita a palavra pregada que saiu da boca de um homem chamado Brana, de um pecador, ele mesmo diz isso e não podia falar diferente, como nós também dissemos a mesma coisa, somos um pecador, mas a palavra tem que sair da boca de um homem, e Deus tomou o homem Brana para que pudesse expressar suas palavras através daquela boca. E quem é que estava falando? Abre a tua boca, diz o Senhor, e eu a encherei. Ou ele abria a boca, Brana só abria a boca e Deus falava. Brana abria a boca, Deus falava. Brana olhava, Deus dizia. Olha o espírito, a sombra da morte na cabeça daquela mulher. O nome dela é tal, pode falar. E Brana falava. Quem é o Filho do Homem? É Jesus Cristo. Mas quem é a carne do Filho do Homem? É William Brana. Quem é o profeta da hora? É o Espírito Santo. Mas quem é a carne do Espírito Santo? É o William Brana. Aleluia. Glória a Deus. Eles não querem isso. Rejeitar o que Brana pregou naquele dia era rejeitar Jesus Cristo. Jesus Cristo podia dizer, eu não posso falar mais. Aquele corpo eu não tenho mais. Isso daí que sempre vai ser uma polêmica no meio do povo. William Brana diz, ele voltou ao original. Ele não tem aquele corpo mais. Aquele corpo foi gerado pelo Espírito Santo. E agora, quando ele apareceu, antes o que ele era? Coluna de fogo, Logos. Deus em morfe, lá no Velho Testamento. Aparecia e desaparecia. Agora, ele vem em carne. Você pensa que Jesus estava aqui, daqui a pouco estava ali? Não, Jesus estava limitado também ao tempo que o homem leva para ir daqui a ali. Ele estava limitado. Vocês podem olhar pela Bíblia, ele estava limitado, ele tinha até que correr do inimigo. Se ele não quisesse apanhar antes da hora, ele diz, não é hora não. Enquanto não for hora, eu corro. Tem gente que fica esperando, eu vou apanhar porque é hora. Não, Jesus sabe, não é hora não. Corria, ia embora. A Bíblia diz, São João 10, eles pegaram em pedra para jogar nele, ele saiu do meio da multidão. Um dia eles quiseram fazer dele rei, olha que eles procuraram, ele não acharam mais. Não é que ele ele desapareceu da hora para outra. Não, ele saiu quietinho no meio do povo. Ele estava sujeito ao tempo. Deus estava usando aquela boca, Deus estava usando aquele homem. Jesus era um homem, Deus estava nele. Eu e meu Pai somos um. Eu sou a carne no qual meu Pai fala. Agora a mesma coisa é Brana. Brana e Deus era uma coisa só. Brana do lado de fora é o homem pecador, mas do lado de dentro ele estava com Deus. Deus falava através das cordas vocais de William Brana. Aleluia. Olha, a gente vai longe com isso daqui. Vamos lá. Então, ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Tem tantos crentes na mensagem, pregando que a igreja ainda vai para as bodas. Bodas é casamento. Tem tantos crentes na mensagem, dizendo, irmão, nós vamos para bodas. Aleluia, fala língua estranha, filho. Pula, grita, mas não sabe nada do novo nome. Irmão Brana profetizou que eles iam fazer isso, pular e gritar, mas não conhece o novo nome. E eles pulam e gritam na primeira e segunda etapa, mas quando você fala de novo nome, eles se enraivecem. Eles dizem, não, nós não queremos escutar essas coisas. Eles não querem escutar o nome de Deus hoje. Você tem que escutar o nome de Deus hoje, queira ou não, o nome de Deus hoje é novo. Deus já foi conhecido como Elá, Elá, Elohim. Ele foi conhecido como Iá, Yahu. O irmão Brano ensina isso nas mensagens de adoção.
É só você ler ali. Ele foi conhecido por Yahoo. Mas tem uma coisa, agora ele foi conhecido por Brana. HM. É um novo nome. Quando Deus veio agora como Filho do Homem, não era mais aquele nome lá de trás. Agora é um novo nome. E você diz, mas não era Jesus Cristo, Filho do Homem? Sim, mas no novo nome. Era Jesus Cristo no novo nome. Aí quando Brana abriu a boca, quem falava era Jesus Cristo. Mas o nome desse homem é Brana. Oh, nós não gostamos de Brana. Você sabe da família Brana? Tudo bebe. São esses rapazes aqui não bebem. Deus escolheu de uma família de bêbados. Escolheu um e diz, você não vai beber. Seu pai é um bebum, mas você não vai beber. Porque eu tenho um trabalho para ser feito mais tarde e eu vou te usar. Eu vou entrar em você. Eu tenho que descer do céu e eu não tenho corpo. Eu estou preparando. Você é o corpo. Eu vou descer do céu. Eu já escrevi na minha palavra que eu tinha que descer do céu. Hoje o forte desce do céu. Eu já escrevi, o mesmo Senhor descerá do céu. Então eu já estou te preparando. Nunca fumes nem beba, porque eu vou descer do céu um dia. E eu tenho que ter um corpo no qual eu possa me manifestar. E eu vou pisar com meu pé direito no mar e com o esquerdo na terra. E eu vou me encarnar. E só tem que ser em você. É um corpo que Deus preparou. Sacrifícios e ofertas não quiseste, mas corpo me preparaste, diz o Senhor. Agora, naquele tempo, o corpo que Deus preparou não foi preciso de Maria, não foi preciso de José. Simplesmente ela tinha que crer, eis aqui a serva do Senhor. O que a igreja tem que fazer é só dizer, eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui a sua esposa, faça de mim o que tu queres. Porque agora é hora de casamento, não é hora do nascimento do bebê, não. É hora do casamento. E na hora do casamento, agora eis aqui a esposa. Pede o que o Senhor quer, que eu vou fazer. E a esposa gentia, ela não é diferente daqueles 3 homens gentios, soldados gentios de Davi. Não é diferente. Um simples desejo do rei era uma ordem para os seus valentes. Um simples desejo de Deus é uma ordem para mim. Amém. É uma ordem para você? Um desejo de Deus. Você pensa, o que Deus deseja hoje? Se Deus fosse numa igreja hoje, como aquele irmão foi no restaurante com o irmão Brana, e já pegou o cardápio e disse, eu quero carne assada. O garçom chegou, não, meu senhor, isso daí foi para ontem. Ele já levantou do banco, falou, irmão Brana, vamos embora. Aqui não tem nada de comer. O irmão Brana usou isso. Por quê? Porque as pessoas chegam e dizem, eu quero cura divina. Ah, não, foi para ontem. Não, Jesus Cristo é o mesmo hoje. Você quer? Tem cura divina. Só que não é só cura divina. Você quer só arroz e feijão? Você quer muita coisa. Então vem cá, tem mais coisa. Aqui tem mais. Você precisa de receber a revelação. Você precisa receber até um novo nome. Se você quiser ir no rapto, sem novo nome não vai. Sem fé de rapto não vai. Sem trovões revelados não vai. E se a igreja diz que não sabe o que são os trovões, então a igreja não vai no rapto. O pastor tem que saber o que são os trovões, porque o William Branham diz o que são. São as revelações contidas nos 7 selos. Aí você vai lá e tira dos 7 selos, tira lá do armazém de Deus. Vem cá, 7 trovões e dá para o povo, dá para a igreja. Mas as primeiras coisas que acontecem, que o primeiro prato que você vai dar é que a era terminou. Eles comem embuchando. Já comeu isso daí, eu tenho mais um prato para te dar. Quer mais? Tem, o cordeiro saiu do trono. É o menu de 7 pratos, diz o profeta. É um menu de 7 pratos. Você já comeu? Tudo bem? Quer mais? O último elite entrou. Mas daí engasga qualquer um. Esse começa a ter dificuldade. Dificuldade, não dá. Você quer mais um prato? Nós lemos a mensagem do irmão Brana, Abraão restaurado, e Jeová Jireh, primeira, segunda, terceira parte. Nós já ficamos sabendo de tudo isso daí. Como as pessoas estão precisando disso. Você quer, agora, estamos na plenitude da crença.
novo nome. Esse é o último prato. A plenitude da crença. Vai? Não vai mais. Não? Você está ruim de apetite, enfim. Isso mostra que você não é dele, porque ele é a palavra, e a palavra hoje não chama Jesus, a palavra hoje chama Hebrana. Uma assembleia diz, você fica doido, não vou nem escutar isso, mas você está louco. Mas eu vou terminar de ler aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou lendo? O Filho do Homem é Jesus Cristo, que descerá do céu em carne humana. Então Jesus Cristo, como que chamava a hora que ele desceu do céu? Hein? Brana, agora, vocês não estão com medo não, né? Quando ele desceu do céu, lá no céu ele é Jesus Cristo, mas agora ele desceu do céu. Ele desceu do céu, ele não veio naquele corpo dele, você nunca teve aqui na terra um pregador espiritual, diz, esse daqui caiu do céu, ele veio lá do céu, então nós não sabemos nada dele, veio do céu. Não, ele sabe onde ele nasceu, todos os pregadores são assim, certo? Todos os pregadores são assim, você sabe onde ele nasceu. Então Jesus Cristo, que descerá do céu em carne humana entre nós. Brana não podia falar, Deus disse para ele, não diga para eles, não diga a ninguém, só prega desse jeito. O que é meu vai escutar, vai entender isso daí, vai ler as entrelinhas, vai saber, não precisa falar. Já está claro. O Filho do Homem chama Jesus Cristo, ele desceu do céu, pisou na terra. Aí que você não pode dizer, quando ele pisou na terra, escuta aqui para você ver a essência da mensagem. Quando Jesus Cristo desceu do céu e pisou na terra, você não pode dizer que é Jesus Cristo. Foi por isso que o irmão Branco saiu do ministério, porque disseram que ele era Jesus Cristo. Não, era Jesus Cristo que está dizendo, eu sou Brana. Você entende? Jesus Cristo desceu do céu. Quando ele pisou na terra, ele era Brana. Ele era o 7º anjo. Ele era Malaquias 4. Bom, nós estamos com as mensagens na mão e eu vou falar, acho que a parte mais forte, devo não demorar muito não, porque pelo menos já fica mais gostoso, nós terminamos mais logo. Mas, como sempre tem coisa boa para todos nós, deixa eu ver aqui, escuta, 211, tentando fazer um serviço para Deus, fora da sua vontade. 211 e 212, tradução da voz de Deus. Antes de Jesus vir a primeira vez, Elias veio. Elias de Malaquias 3. Mateus 11 diz assim, se podes entender isto, este é o que foi falado. Eis que diante de mim eu envio o meu mensageiro. Agora ele profetizou, todos os teólogos creem nisso, que o último dia é para o espírito de Elias vir também. Ele tem de vir 5 vezes. Deus usa esse espírito, Eliseu, Elias, João Batista e para a igreja gentia. Outra vez, ele não fala o nome dele. Olha para vocês verem. Ele veio como Elias, Eliseu, João Batista e para a igreja gentia. Quer dizer, ele não diz assim, e Brana. E você sabe que Elias foi Brana. Entende? Agora, escuta porque, e para a igreja gentia, e então para os judeus em Apocalipse 11, que ele tem que ir para lá, na 5ª vez, certo? A 4ª vez é que entre os gentios, a 5ª vez é entre os judeus, que vem Elias e Moisés. Isto é graça de Deus, fé, faith, em inglês, Jesus, a letra, 5 letras, não pode parar em 4, tem de ir ao 5, está vendo? Note. Agora escuta aqui que vai ficar mais pesado. Vocês creem em William Branham? Vocês creem que ele é profeta de Deus? Então, isso daqui não se lê em qualquer lugar, não. 212, tentando fazer um trabalho a Deus fora da sua vontade. Agora, ele prometeu isso de modo que isso posiciona a Bíblia exatamente neste dia. E o de Sodoma e Gomorra. E Elias não foi, esse não foi Elias, esse foi o Espírito de Deus em Elias. Aí ele começa assim, esse não foi Elias lá atrás, foi o Espírito de Deus em Elias. Elias era só um homem. Agora, temos tido Elias e capas de Elias e mantos de Elias e tudo de Elias. Mas o Elias deste dia
é o Senhor Jesus Cristo. Eu estou lendo a mensagem? É minha interpretação? Mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. O corpo era brana. É isso que eles não conseguem ver. É por isso que eles não vêem o novo nome. É por isso que eles não vêem. Mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. É para ele vir conforme Mateus. Lucas 17:30 diz que é para o Filho do Homem se manifestar entre seu povo. Você é seu povo? Você é povo do Filho do Homem? Você é povo de Brana? Amém? Aí ele diz assim, ó, não um homem, Deus. Não um homem. Irmãos, isso é de arrepiar. Não um homem. Não é um homem. Você diz, eu rejeitei, mas a mensagem é de Brana. Não um homem. A carcaça era homem, mas por dentro era Deus. Quando você rejeita o que sai da boca daquele homem, Jesus, você rejeita o que sai da boca de Deus, porque Deus, o profeta perguntou, Deus não tem outra boca senão a minha e a sua. Aí você fica pensando, será que Deus é sem boca? Porque você fica pensando sempre num Deus igual a nós, um velho, ou meio careca, cansado, já esgotado, tanto pedido. Esse povo pede demais. Eles pensam num Deus desse jeito, um velho cansado que nem eu. Não. Quando você fala em Deus, você fala no grande Espírito que enche os céus e a terra. Você fala no Todo-Poderoso, mas ele não pode trabalhar sem o homem. Então, quando você rejeita a mensagem, é um homem que está falando. Aqui agora é um homem que está falando. Mas se você rejeita essas palavras, agora você está rejeitando é Deus, porque eu não sei nada disso, é Deus que sabe, e Deus tem que ter uma boca que tenha coragem, tem que ter um homem que diz, abra a boca, e eu encho, abra a sua boca, e eu tive coragem de abrir a boca. Tem hora que talvez eu não tenha coragem, e Deus tem que me esmurrar. Abra a sua boca, e eu encherei. E aí está. Agora você quer ser cheio do quê? Vai na mensagem do profeta, o povo hoje ignora, olha, eles estão falando em novo nome. Novo nome. Novo nome parece demônio para eles. Novo nome é Bíblia. Novo nome é do Senhor Jesus Cristo. Então, quando você olha, não é o homem. O irmão Branco está dizendo aqui, não o homem. Deus. Lucas 17:30. Não um homem. Todo mundo sabe que a manifestação de Lucas 17:30 é o Senhor Jesus Cristo, é Deus. Mas não o homem. O homem ali era Brana. E Deus estava em Brana, e as pessoas tropeçam no homem, e Deus está no homem, e as pessoas tropeçam em Jesus, e Deus estava em Jesus, as pessoas tropeçam em Pedro, e Deus estava em Pedro, as pessoas tropeçam no irmão Brana, e Deus estava no irmão Brana, as pessoas tropeçam em mim, e Deus está em mim, as pessoas tropeçam em você, e Deus está em você. Deus não é outra coisa hoje. Se você pensar, olha, eu estou carregando a mensagem de Deus, primeira e segunda etapa, Deus não é isso mais não. Ele mudou o ministério de William Branham porque não era mais aquilo. Diz, não, você tem que mudar. Tem que mudar esse seu ministério. Ele mudou para a terceira etapa, a revelação dos 7 selos. Quando revela os selos, irmão, antes do irmão Branham ter a revelação dos selos, a mensagem dele igualava com os batistas, com Uri Smith, com outros pregadores do dia. A mensagem dele igualava. Ele pregava, nos mistérios, não no batismo, talvez no batismo pudesse fazer uma diferença, que eles criam em Pai, Filho e Espírito Santo, mas eles sempre estavam por perto do irmão Branham, querendo discutir os assuntos, mas não podiam, porque não podia vencer a palavra. É como hoje eles não param nem para vir aqui. Então, vamos discutir lá com o Osmar esse assunto aí, porque isso daí deve ter Deus no negócio. Deus está nisso daí, nós não estamos enxergando, vamos lá. Não, eles dizem, não, nós estamos enxergando sim, está tudo cego. Tudo cego, dizendo, nós enxergamos. Você enxerga o quê? Você enxerga o novo nome? Não, então você não enxergou Brana.
Você não enxergou Brana, porque o novo nome foi revelado nos trovões, e os trovões era Brana. Os trovões eram as revelações contidas nos 7 selos, mas o mensageiro, o homem que Deus estava usando, o vaso do dia, era o homem. E ali estava Deus em um outro nome. Deus no amanhecer foi Jesus, Deus no entardecer foi Brana. Nós aprendemos, é a mensagem do irmão Brana, é só quem não lê mensagem é que vai ficar aí nas apalpadelas. E qualquer um que chegar na sua casa, se você viu, fala em novo nome, eu também estou meio arrepiado com esse negócio. Eu também não estou vendo. Mas então, olha, você vem para a nossa congregação ali, que ali não tem esse negócio de novo nome. Ah, é? Ah, então eu já vou. Cego. Eu já vou. Eu fiquei pensando nisso mesmo. Esse negócio de novo nome, não dá para engolir isso não. Não dá para engolir. É a mesma coisa, não dava para engolir. Os judeus não engoliam Jesus de jeito nenhum. Eles não engoliam Jesus. Não pode. Isso daí não pode. É nome de Deus. Ele diz, eu e meu pai somos um. Você pensa que era fácil para aqueles judeus aceitar aquilo? Você e seu pai? Você quer dizer que Deus tem filho? O judeu nunca creu nisso. O judeu rejeitou Jesus, foi por isso. Porque Jesus dizia ser filho de Deus. E ao mesmo tempo dizia que era o pai. Falei, nós já não te entendemos mais. Você diz que é filho. Agora nós escutamos você falar que você e o pai é uma coisa só. Como é que pode isso? Que mistério é esse? Nós não cremos não. Vamos embora. Não dá. Nós cremos só no Senhor Jeová, no grande Jeová. Certo? Eles não queriam crer naquela manifestação de Deus. Hoje é a mesma coisa. Você fala, Deus, depois de 7 eras da igreja, está prometido em Apocalipse 2,17 e 3,12, que Deus teria um novo nome e que o seu povo também teria um novo nome. E nós já somos chamados, ninguém me chama de cristão, só me chama de Brana. Branita, fez Deus Branita. Eu sou mesmo. É um novo nome. Eles não sabem, irmão Brana não podia falar. Deus falou para ele, não diga. Deixa, eles vão entender isso. E ele nunca falou nem o nome dele, senão numa carta. Numa fita em áudio para o irmão Livile. E quando ele falou de Billy Graham e Oral Roberts, aí ele colocou Branham. Só naquela carta. Mas nas mensagens você só encontra ele falar Abraão em inglês. Tem 7 letras. Abraão. Não é Abraão, é Brana. Ele não podia falar. Mas para o irmão Livile ele pegou e falou. E colocou na fita. Está aí no livro. Branham. E disse, Li, se você quiser, você pode fazer uma mensagem disso e dar para o povo. Em outras palavras, eu não posso falar. Mas se você quiser. Mas Li não fez e Osmar está fazendo. Certo? Porque se fizer isso, você perde a amizade com os outros. Se você fizer isso, você vai perder o companheirismo com os grandes. Você é um teólogo, mas você é um homem entendido. Irmão Brando diz assim para ele, você é um homem entendido, é um homem sábio, é inteligente. Você pode pegar isso, faz uma mensagem. Você pode fazer uma mensagem e dar para o povo. Mas ele mesmo não fez, Brana mesmo não fez. Que ele não podia fazer, estava relacionado o nome dele. Mas você pode fazer. Mas Li não fez. O que Li está fazendo é que o pai é um e o filho é outro. E Brana diz que o pai e filho é uma coisa só. Brana diz que o pai está no filho. Li está dizendo aí que o pai é um e o filho é outro. Amém. Agora isso aqui, olha, não um homem, Deus, mas virá através de um profeta. Deus, mas virá através de um profeta. Quem foi o profeta? Deus, mas virá através de um profeta. Aí quem foi o profeta? Brana. Então se Deus estava ali, através de um profeta, ele diz, não o homem, mas Deus. Qual o nome de Deus naquele dia? É isso daí que o povo não entende. O eleito está entendendo. Isso aqui é para eleito, não é para qualquer um, não. Isso é para eleito. O eleito entende.
Agora, eu vou repetir isso daqui. Abraão restaurado 157. Ó irmão, o anjo do Senhor está aqui nesta noite. Você crê? E eu creio nessa noite mesmo. O anjo do Senhor está aqui nesta noite. Ele é o Deus Jeová em carne. Ele é Jeová Deus em minha carne. Aquele mesmo Deus nunca morre. Ele é simplesmente real. A coisa é, o povo não o reconhece. O povo não o reconhece, porque os pastores, guias cegos, estão sempre cegando o povo para eles não reconhecerem. O eleito é que vai reconhecer. Ele dizendo, Jeová Deus em minha carne. Se Jeová Deus estava na carne de Jesus Cristo, e Branham pregou, Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. Foi Branham que pregou. Lee não pode pregar isso. Mas Branham pregou, Jesus Cristo quer dizer, o mesmo Jeová do Velho Testamento. É o mesmo. E agora ele vem e diz aqui, ele é Jeová em minha carne. Porque Jesus era o Jeová do Velho Testamento. Porque Deus do Velho Testamento estava na carne de Jesus. Porque agora William Branham está dizendo, ele é Deus Jeová em minha carne nessa noite. É porque Deus Jeová do Velho Testamento agora estava nos Estados Unidos e era Branham. Amém. Se você quer mais, tem mais depois. Mas por enquanto, vamos lá. Finalizar? 152, Cristo era a plenitude da palavra. 152, suas infalíveis palavras de promessa. Agora o que estamos tentando dizer, o que estamos tentando representar, Jesus Cristo. Quantos compreendem isso? Amém? Quantos sabem que nos dias de sua visita para nós na terra, que ele era Deus manifesto no corpo chamado Jesus? Que ele era Deus, Deus em um homem. Correto? Não somente um profeta. Ele era Deus. Seus profetas tiveram sua parte da palavra, e a parte que lhes foi dada para aquela era. Mas ele era a plenitude da palavra. Quantos sabem disto? Ele era a palavra ela mesma. Agora, há muitas porções da palavra para hoje. É isto correto? Aquilo seria ele outra vez. Aquilo seria Jesus Cristo outra vez. Mas a carne era de quem? A carne era de quem? Branham. Mas aquilo será Jesus Cristo outra vez. Isto é certo? Amém? Então aquilo faz o mesmo ontem e hoje. O profeta da hora. O profeta do dia. Quem é o profeta hoje? William Branham, eu não tenho meio os parágrafos. O irmão Branham tem vários parágrafos que ele diz que a noiva deste dia, ela profetiza. E está em Apocalipse 10, 8 a 11. Que João comeu o livrinho que foi revelado pelo sétimo anjo. João sou eu, João é você. João é a noiva, é a esposa. Comeu o livrinho e começa a profetizar. Então, é profeta? Sim, profeta. Você já viu isso? Eu nunca li isto. Pastor é pastor, profeta é profeta, apóstolo é apóstolo, evangelista é evangelista, mestre é mestre. Mas no quíntuplo de Efésios 4:11, conforme está em perguntas e respostas sobre o selo 159, quando perguntaram para o irmão Branham, terá a noiva de Cristo um ministério nesses últimos dias? Ele disse, sim, é o ministério da hora. Ela está composta de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Eles é quem tem que profetizar. Branham já profetizou. Agora nós temos que tomar as revelações que William Branham trouxe e profetizar outra vez para o povo. Quem vai querer ouvir isto?
Você, quando rejeita a mensagem, você põe eu na frente e diz o Osmar. Não, você esqueceu que por detrás aqui tem alguém soprando na corneta. O Osmar é a corneta muda. Não vale nada. Mas tem alguém que fica de trás dele e sai cada uma de abismar o mundo de hoje. Os teólogos ficam loucos, coça a cabeça. Teólogos disseram assim, já li toda a mensagem, nunca vi novo nome. Eles nunca viram que o Cordeiro saiu do trono. Teólogos nunca viram que o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, converteu em leão. Eles nunca viram. Vão ver, eles nunca viram, eu fiquei com eles lá, com teólogos sempre no púlpito, cada encontro, teólogo no púlpito, gente santa, gente boa, melhor que eu, no púlpito, ligado a sistema. Eu quero pregar um dia sobre isso também. Ligado a sistema, e trazendo cada mensagem teológica, mas nunca veio a lógica. Nunca deu certo, a coisa nunca combina com a revelação do profeta. Cadê a revelação dos trovões? Cadê teólogo? Não sabemos. Foi revelado, foi, mas o que é? Não sei. E o sétimo selo? Foi revelado? Foi revelado tudo. Mas quem é o sétimo selo? O que é o sétimo selo? Não sei. Foi revelado os sete trovões? Foram. Então qual é o novo nome? Não é novo nome. Novo nome parece que é bicho. Novo nome é demônio para eles. Vocês têm que tomar cuidado de vocês ficar abrindo porta para esse tipo de espírito entrar na sua casa. Para chegar e levar, semear para você uma coisa que é contra o profeta. Eles, tem na internet aí, tem na página do pastor Nunes, na minha página, de vez em quando eles entram lá, e diz que quem fala que o novo nome hebrano é do diabo. Eles têm coragem, isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque nos dias de Jesus Cristo, ele diz falar contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas quando vier o Espírito Santo, uma só palavra falar contra ele, nunca lhe será perdoado, nem neste século, nem no porvir. E você vai na mensagem do irmão Brana, hoje tem se cumprido esta escritura, parece que o parágrafo 134, 135, ele mostra, isto é hoje. Quando você fala contra a mensagem, hoje, Deus no profeta, hoje, e eles falam contra isso. Gente, se Deus está num homem, você tem que saber que Deus chama aquilo. Irmão Brana mostra na mensagem o desvelar de Deus, que nos dias de Moisés, Deus chamava Moisés, nos dias de Noé, Deus chamava Noé, nos dias de Jesus, Deus chamou Jesus, mas nos dias dele ele não podia falar que Deus chamava Brana. Era o mistério do dia, ele não podia falar. Não é porque Deus não queria que o povo soubesse, é porque o povo não podia saber naquele dia. É para ele só mostrar o que é que faria, e Deus no homem, para ver se esse povo gentil teria capacidade. Mas ele sabia, Deus sabia, que o povo gentil não tem capacidade, mas a esposa eleita, ela tem capacidade, ela é capaz de discernir estas coisas, ela é capaz de ler e saber o que é aquilo, sem interpretação. Se Deus está no homem, Deus chama aquilo. Olha, eu vou te falar hoje. Se Deus não está em mim, você pode escutar os outros falar mal de mim e se culiar com eles. Mas se Deus está em mim, enquanto eu estou pregando essa mensagem, se Deus está em mim e vocês culiam-se com estas pessoas que falam de mim, vocês estão culiando-se com gente que fala de Deus. Para ser claro para você. Porque o que estou falando não é meu, é de Deus. O profeta pregou isso, eu sou obrigado a repetir isso. E quando as pessoas dizem que novo nome Brana é do diabo, estão blasfemando. Blasfemando. Eu não diria de outra pessoa. Se fosse falar Jesus, eles disseram nos dias de Jesus, tem Beuzebu. Então eles dizem, nós que temos por nome Brana, somos endemoniados. Eles escrevem isso daí. Você pensa que eu estou arrepiando com medo?
Jesus foi chamado de demônio e ele mesmo diz, ó, se com o lenho verde eles fazem isto, o que será do seco? E o seco é eu e você. Com o lenho verde, a vida estava ali, toda a vida estava ali. E eles chamaram aquilo de demônio. O que eles vão fazer com o seco? Mas eu creio nesta verdade. Isto aqui é a palavra de Deus. Você tem que saber disso. Eu só quero que você saia daqui ou com a salvação ou com juízo na sua cabeça. Isto é uma certeza que eu sei que você vai sair daqui hoje. A sua decisão de hoje em diante, com respeito à mensagem que prego, e você culiar com pessoas, tem que fazer igual alguns fizeram quando chegaram uma doutrina de ressurreição isolada de irmão Branham na casa deles, eles disseram, ó, sai da minha casa. Hoje, os pastores estão ensinando a falar bem do Osmar. Eles estão ensinando a falar bem do Osmar. Fala bem do Osmar, mas diga que o que ele crê é do diabo. É desse jeito. Falar bem de mim, só para poder ficar bem com a minha família, a família da minha esposa. Não, o negócio é que eu não valo nada, mas o que está dentro de mim, você falou, você está perdido. Entende? Agora, não estou fazendo coisa errada, não estou cúmplice com mentira, com adultério, eu não estou. E você diz que eu estou errado. E você tem os seus líderes que são cúmplices de adultério, de casamento, de divórcio, de uma forma errada, e diz que é de Deus. E falando contra o novo nome. Vocês são cúmplices de seus pecados. Se eu tivesse a mesma coisa, vocês seriam cúmplices comigo também. Mas uma coisa é, nós estamos fazendo a coisa clara, é para que a hora que vivemos, o profeta da hora é o Espírito Santo. O profeta da hora é o Senhor Jesus Cristo. Mas em William Branham. Pai Celestial, obrigado por mais este momento, deste manjar que o Senhor dá, este alimento que alguns podem até engasgar com ele, Senhor. E a gente sabe, se engasgou, está perdido. Não tem jeito, não tem jeito da gente desengasgar ele, Senhor. Se engasgou, está engasgado. Mas aquele que escuta e a coisa desce livremente por causa da revelação, porque crê no que o Senhor falou, no que o Senhor fez, e está vendo isto claramente pela revelação, muito obrigado por estas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A noiva de Jesus, comprada lá na cruz, com sacrifício seu, ouviu a sua voz, foi indo logo após pro casamento seu. Nas eras que passou, ele a sustentou com intercessão de amor. A força que ele dava e nunca desprezava, fez uma vencedora. Sua voz meiga de esposo a chamou de novo pra sair do templo. Não fiquem na Odisseia, deixa a louca ideia, vem pro arrebatamento. Sua voz meiga de esposo a chamou de novo pra sair do templo. Não fiquem na Odisseia, deixa a louca ideia, vem pro arrebatamento. A noiva do Cordeiro, só através dos seus podia se casar. Com esse compromisso, ela vai com Cristo no eterno morar. O brado dos trovões trouxe revelações que Branham nos ensina. Falou dos
ser feliz na escolha do Redentor parente.